Voltamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando o padre Murilo Paiva. Isso. Murilo Paiva. Paiva. Bom, dando continuidade, que nós estávamos encerrando o primeiro bloco, e o César estava já solicitando algumas informações ao senhor, que eu acho que é exatamente sobre o seminário, né? Na realidade, a gente estava perguntando a ele qual a importância que Donivaldo teve na formação dele, na decisão dele de ser padre, né? Sacerdote. Na verdade, teve uma influência muito boa, muito positiva. Primeiro por conta desse convívio, né? Da minha família e depois eu com ele. Eu estou vendo que ele foi seu orientador espiritual, muito, né, muito. padre? De maneira que nos primeiros dias, por exemplo, quando eu fui estudar no Marista, o seminário foi aberto dia 3 de fevereiro de 77, reaberto, e ele me chamou e disse, olha, todos os seus livros eu vou comprar. Então, foi o primeiro cheque que eu peguei na minha mão. O senhor já estava editando o livro, já estava publicando. Não. Mas vem dele. Sim, vem dele, ele já previa, né? Ele já disse. Ele disse, os livros didáticos. Entendi. Então, Se fosse os livros... Não, mas vem dele. Porque nesse mesmo, e como ele escrevia muito, isso, escrevia. Ele disse, comece a escrever agora. Entendi. Que um dia você vai precisar do que você vai... Aí eu escrevia e levava para ele olhar. Sim. Ainda secundarista. Ele disse, isso aqui está bom, a ideia está boa, a lógica não está muito lá e tal. Você tem que estudar filosofia e lá vai e tal. Para poder, ele dizia, todo mundo devia estudar filosofia para poder concatenar as ideias e tal, aprender a pensar. Ajuda bastante. E aí, então, foi o primeiro cheque que eu peguei na minha mão, foi de Donivaldo para comprar os livros. Sim. Levei a relação, ele disse, vá pegar os preços na livraria e volto para ele dar o cheque. Olha. Aí eu voltei, trouxe os livros. Não precisa trazer os livros. Não basta isso. Aí ele já me colocou para trabalhar com ele, na Cúria. E quem era o diretor do seminário, o senhor lembra? Era o padre Hudson. Por isso que o padre Hudson Brandão. O padre Hudson Brandão. Que teve um papel fundamental. Neste período, o padre Sabino, que já tinha ajudado muito a nós no período da juventude, nesse período mesmo de juventude, estava saindo dos salesianos e vindo para a diocese. E foi morar no seminário. Então, a experiência... Isso foi antes dele ir lá para Mãe Luísa. Para Mãe Luísa, né? O período que antecede Mãe Luísa. Sim. De lá ele sai para Mãe Luísa. Padre Sabino, além do seminário que foi morar lá, ele também foi diretor da Rádio Rural. Muito tempo. Ele foi muito tempo, foi isso, né? E tem uma coisa interessante aí, até para colaborar um pouco com o padre Murilo, é que, vamos dizer assim, o padre Hudson, que teve um papel fundamental na formação de todos nós, ele tinha um lado muito espiritual forte. E padre Sabino trouxe essa espiritualidade para o dia a dia, para o hoje. Né? Ele disse, olha, o evangelho não é uma coisa que esteja acima, ele está aqui presente no meio do dia a dia. Esse eu acho que foi o maior impacto, talvez, que nós jovens na época tivemos. Não é verdade? O que hoje o Papa Francisco faz. Exatamente. Que a igreja faz. Exatamente. Aí então, o padre Sabino, como nós tínhamos vindo de São Gonçalo, tendo feito o curso primário e o ginásio, de então, na escola pública, com as dificuldades todas, estudando à luz de vela, trabalhando o dia todo, cochilava muito nas aulas, cansado. Né? Tinha muita colaboração dos professores e dos colegas também. E então, tinha muitas dificuldades logo para ir para o Marista. Sempre. Então, o padre Sabino, não só a mim, como os outros, ele foi uma pessoa que... A primeira pessoa que eu vi que sabia inglês, francês, alemão, italiano, que era a pátria dele, espanhol. Mas a gente tinha dificuldade em química, ele sabia. Em matemática, ele sabia. Em física, ele sabia. Culto, em biologia, ele sabia. Impressionante. Em português. Então, ele chegava. Digo que foi que vocês não entenderam hoje, na sala de aula. Quais são as dificuldades que vocês estão tendo da aula de hoje? Professor. Aí a gente ia dizendo, ele ia para o quadro, vem para cá, fulano, tal, vai lá, pá. Então, quer dizer, a gente às vezes ficava até quase 1h da manhã, tendo as aulas espontâneas de reforço. Sim. E isso ajudou muito a formação
da gente, mas muito mesmo. E o Padre Hudson, aquela formação humana muito intensa, espiritual, mística mesmo, não é? E de maneira que era um grupo pequeno, éramos 8, inicialmente 8, na primeira semana um desistiu, ficamos 7. A segunda turma, acho que eram mais uns 10, por aí assim, então na faixa de 18, não chegava a 20 seminaristas, então o ambiente era muito... Quantos chegaram ao final, padre? Da turma que entramos, 3. Manuelzinho, que é de São Gonçalo também, Sim. Manuel Rodrigues, que é da vigário paroquial de Candelária. Sim. Ademício Nazário, que é de Parnamirim, mas está numa diocese em Campo Grande, e eu, nós 3. Dos 8, 3 nos ordenamos. Tem um que está fazendo o curso agora de diácono, Elmano, está para ser diácono permanente. Né? Diácono permanente. Saiu, mas continuou na igreja. E aí a formação muito intensa, muito rica, e veio depois toda a história mesmo de estudar. Donivaldo ele passou a ser o diretor espiritual da gente, até a chegada de Dom Manuel Tavares, que renunciou aos 65 anos de ser bispo, lá em Caicó, veio morar com a gente, que enriqueceu também ainda mais. Aí Dom Nivaldo foi para ser bispo. Já era o arcebispo. Já era arcebispo. E o bispo auxiliar, Dom Costa, Dom Antônio Soares Costa. Então, esse período de seminário foi muito forte. Filosofia, teologia, as duas. feito, né? Quando nós terminamos o segundo grau, não tinha nem filosofia, nem teologia aqui. Então, Donivaldo me pôs 2 opções. Ou você vai para o Rio de Janeiro, ou você tenta o vestibular. Eu tentei o vestibular. Passei. Aqui na Federal? Aqui na Federal. Aí fiz o curso de Estudos Sociais, depois fiz o curso de Filosofia. Mas a minha filosofia eu só completei depois, mas era como aluno regular da Universidade Federal, aqui da UFRN. Então fomos, depois no ano terminados... Filosofia? Aí, minha surpresa, fui laureado da turma. Aí isso me deu um prestígio, entre aspas, muito grande junto dos padres e tal. E aí fui estudar na PUC, a teologia. Na PUC São Paulo, no Rio? No Rio, PUC Rio. E então, foi outro privilégio grande estudar na PUC São Paulo. Outro privilégio. No Rio? No Rio, melhor dizendo. E aí, Luiz, você conheceu o padre já como padre? Isso. Ou antes ou depois? Como foi o seu conhecimento? Eu conheci o padre antes de conhecê-lo. Como seminarista. Como seminarista você conheceu? Bom, então... Não, assim... Não? Já era seminarista ainda. Eu conheci Padre Murilo através de uma colega, né, no ensino médio, que falava muito em Murilo, por causa dos programas da Rádio Rural, programa da Pastoral de Juventude do Meio Popular. Falava também dele como seminarista, né, da PJMP ali e tal, dos grupos de jovem. E então eu conheci Padre Murilo sem conhecer. Né? Mas você também é de Parnamirim? Não, eu sou de Macau. Você é de Macau? De Macau. E mora em Parnamirim, não? Mora. Porque esse povo é de Macau. O ensino médio, mistura, porque eu estava aqui eu estava aqui no período de 80 a 85. Sim. Morei aqui, né? E então, através dessa amiga que era... O nome dela era Nova. Que é de São Gonçalo. Aí, então, Murilo. Uhum. Quando eu volto para Macau, né, para a comunidade lá de Diogo Lopes, aí vou me envolver no grupo de jovens, né, e aí ele vai para Macau, né, para auxiliar Padre Inácio, né. Aí então, agora é que eu conheço o Padre Murilo. Quando ele vai para Macau, é que eu tenho a oportunidade de realmente conhecê-lo. E nas suas primeiras missas, né, na sua primeira missa aí, vai convidar assim, os jovens para fazer parte de... Aí quantos anos você tinha nessa... Lembra aí? Então eu tinha 22. Né?
Sou de 63, 85. Aí veio a convivência com ele. Aí veio a convivência com ele, né? E como é que foi essa convivência? Você tem alguma lembrança aí para o padre? Eu que não tinha entrado assim, mergulhei nessa parte de pastoral de juventude, aí ele foi dando mais tarefas, né? Botando trabalho para a gente. Aí era catequese, e aí a gente foi se envolvendo em muitas coisas. Aí passou pela questão da Comissão de Justiça e Paz, que é uma... que a gente criou em Macau. Foi criado em Macau, né? E então tem uns pontos fortes de... Aí ele vai se crismar. Eu vou me crismar, né? Eu vou ser catequista e crismado ao mesmo tempo, né? Sim, sim. E então eu vou me crismar, né? Escolho ele como padrinho de crisma. Olha, padrinho, respeito. E também, logo no ano seguinte, eu também vou casar. Aí chamou ele para ser padrinho também. Aí ele vai celebrar o casamento. Ele é o casamento. E aí não conhece... estranha, porque é você que vai casar. Tinha visto lá o nome no processo, Sim, Luiz Ribeiro. O apelido. Luiz Ribeiro, mas aí na comunidade, em tudo, eu sou Itá. Itá? Itá. Olha só. Então é você o que vai casar. E então a gente entra nisso. E aí dentro dessa vivência, né, a casa paroquial de Macau se tornou a casa do povo. Então lá nas portas estavam os pescadores, os trabalhadores rurais, todas aquelas pessoas mais excluídas estavam ali procurando o abrigo, o apoio, né? E então entra a Comissão de Justiça e Paz, como foi criada por ele. Sim. Na paróquia, e com esse objetivo de dar sustentação à luta dos trabalhadores da pesca e do Porque parece que, padre Murilo, parece que teve também uma experiência quando ainda era antes do seminário, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, exatamente, né? Lá em São Gonçalo. E eu queria que ele colocasse isso e depois você dissesse como foi a sua experiência exatamente nessa pastoral, né? A parte social da igreja. Exatamente. O trabalho das irmãs e o próprio incentivo da diocese e o programa de educação política levavam a gente, do ponto de vista bom, a se envolver. E então meu pai já era afiliado ao Sindicato de Trabalhadores Rurais de São Gonçalo e eu, aos 16 anos, ainda tenho guardado a carteirinha. Quando me filiei e passava a participar das reuniões. Eu ia a todas as reuniões. Atuante mesmo. Atuante. Como quase todos eram analfabetos, o presidente me convidava para secretariar. Sim, fazer a secretaria. Fazer as atas. Agora, é bom lembrar, viu, Nicolau, que, por exemplo, que o Sindicato Rural foi fundado pela igreja aqui. Por isso que essa ligação. Que a Igreja Católica foi quem fundou os sindicatos rurais aqui através do Dom Eugênio Salles. Isso. É isso que eu ia falar. Exatamente. Do Dom Eugênio Salles. Do grande movimento de Natal. Né? Que é o chamado Projeto Natal. Exatamente. Sabe quem falava muito nisso, César, e deixou assim... Infelizmente a gente não conseguiu, segundo ele, outro professor Otomar. Exatamente. Ele queria fazer, ele estava já organizando, antes dele falecer, eu estive com ele, a Regiane pediu até que ele ajudasse, e eu fui lá. Eu me lembro que ele estava querendo fazer uma videoconferência, inclusive com personagens internacionais, sobre o Projeto Natal. E Dom Eugênio ainda era vivo. Né? E o Dom Jaime, sempre, inclusive na revista dos 70 anos de vida de Dom Jaime, tem lá um instante em que ele fala em Otomar. Porque todo o trabalho da Rádio Rural, do Movimento Natal, depois já na parte de governo, o trabalho para a fábrica de barrilhas em Macau, né? E ele falava, o Otomar falava Tive a oportunidade diversas vezes, quando estava em Macau, de conversar com ele. Ele expunha o projeto todo. Ele me dizia, olha, é impressionante. Nós pensamos, planejamos até que Natal-Macau seria uma estrada duplicada.
porque o Ele movimento tinha- seria muito intenso. O professor Tomar, o Lopes Cardoso, era um homem de visão, de empreendedor. muito. Tanto que em Brasília, Padre Murilo e César e Luiz, não sei se você sabe, tem uma cidade chamada Ceilândia. Sei. Quem criou isso aí foi Altomar, porque chamava-se Campanha de Erradicação das Invasões. E ficou o nome da cidade tal, sei, aí tem negócio de Disneylândia e tal, né? Tinha Braslândia e botaram Ceilândia. Ceilândia. E ele foi homenageado, antes de falecer, ele me falou que recebeu lá, porque era uma justa homenagem que ele fez. Exato. Agora, foi um trabalho dele. Eu gostaria de retomar uma Sim. questão aqui, que o padre começou a falar sobre o estudo na PUC. Porque tem umas coisas interessantes, que, por exemplo, ele disse que de 7 pessoas, 7 jovens que entraram no seminário, só 3 chegaram lá. A ordenação. Não é? E você quase que não foi também ordenado. Porque tem... Você quase que não foi ordenado padre nesse período que você passou no Rio, Exato. onde o arcebispo de lá era Dom Eugênio Salles. O que foi que houve no Rio? Pois é. Na verdade, tem o livro, depois a gente fala, a terceira face da Isso. moeda, que fala disto. Então, nós 10 fomos para o Rio. Fazer teologia. Teologia. Muito bem queridos pelo cardeal, pelos as irmãs dele, na época padre Heitor e tal. E a coisa era o convívio muito bom. Sim, o padre Heitor também já estava lá com você. Já. E então... Dom Heitor, né? Dom Heitor, que era professor da universidade. Meu sonho era ser aluno dele aqui, Ah, sim. na cadeira de filosofia. Não tive essa oportunidade. Que logo depois ele foi eleito bispo de Caicó e não pôde mais continuar ministrando aula aqui. Pois bem, então aí ia muito bem. Acontece que, neste período de 80, 82, estava em efervescência a teologia da libertação. Isso. Então, e na PUC era um quartel-general para o Rio de Janeiro. Os jesuítas estavam lá, já temendo qualquer desencontro com o cardeal, criaram o centro lá em Belo Horizonte, que ainda tem hoje, Sim. que é o maior centro de teologia da América Latina atualmente. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, mas ficaram ainda, os jesuítas permaneceram. E haviam 2 professores que o cardeal, alguém disse alguma coisa deles, que eu pessoalmente, que era aluno, fui aluno 3 cadeiras do Clodovis Boff e 2 cadeiras de Antônio Moza, o Frei Antônio Moza. Eu já tinha lido muito do Frei Antônio Moza no curso aqui de Estudos Sociais. Aqui, no primeiro. Sim. A professora Cleuda Pacheco, quase toda semana passava um texto do Frei Antônio Moza, um frei franciscano. Depois ele foi prior da ordem e depois ele foi diretor da Vozes. Sim, a editora Vozes. A editora Vozes, lá em Petrópolis. E ele foi tragicamente assassinado. Não foi um acidente. Só que eu acho que foi um acidente provocado. Certo. Indo para o aeroporto, para uma conferência em Brasília. Pelas posições. Para mim aquilo foi algo diferente, né? Pois bem, aí o cardeal restringiu, porque o cardeal do Rio é o grão-mestre, o grão-chanceler da PUC, porque ela é pontifícia. Sim. Então ele, entre aspas, ele proibiu então os padres de lecionarem, esses 2. E eram homens muito capazes, o Clodovis ainda é vivo, então muito capazes mesmo. E a turma toda de teologia começou um movimento com as outras turmas de teologia, e a coisa foi engrossando, de repente entrou praticamente na universidade toda. Sim. E foi feita uma carta. Expandiu. Esta carta, que trazia o nome dos alunos, né, lá embaixo todos, e estava o nome nosso. Um dos bispos auxiliares, que era responsável pela formação, eu recordo já o nome dele, achou de começar por Natal, por serem os mais dóceis, uma retratação. Porque a carta aqui no Brasil não tinha tido muita repercussão. Mas na Europa tinha tido muita repercussão. Em Roma, principalmente. Em Roma. E pronto, aí a confusão estava tomada. O que foi que aconteceu?
A turma se reuniu, os de Natal, e dissemos, nós não vamos nos retratar. O primeiro a ser chamado fui eu. Bom, então vamos deixar essa explicação para o próximo. Voltamos dentro de alguns instantes.